Olá galera, estamos aqui de volta com o Cinema em Ação, né? O primeiro vídeo oficial aí do meu canal. Eu vou dar uma dica sobre 3 filmes de história, com temática de história. Bem, vamos lá. O primeiro deles é Atômica. Estão vendo aqui? Atômica, com a Charlize Theron e James McAvoy e a Sofia Boutella, tá ok? Cara, galera, o Atômica é o seguinte, ele fala sobre a queda do Muro de Berlim em 1989, e o filme se passa naquela primeira semana de novembro de 1989, porque o Muro de Berlim ele cai entre os dias 9 e 10 de novembro de 89, tá ok? Então, a história de Atômica é o seguinte, ela é uma espiã da MI6, né, que é do governo britânico, e ela está ali para investigar a morte de um companheiro seu, também da MI6, e para recuperar uma lista de espiões que foi roubada. E se essa lista de espiões ela cair em mãos erradas, o que acontece? Aí vai criar um fuzuê total, né? Vários nomes vão ser eliminados, várias pessoas vão ser assassinadas, e a pessoa que tiver aquela lista, ela vai ter um extremo poder nas mãos. Então, a função da Lorraine Bracton, que é a personagem da Charlize, é recuperar essa lista com o nome de todos os agentes duplos infiltrados, tanto na Alemanha quanto no restante da Europa e do mundo, né? Quem tiver aquela lista tem o poder nas mãos de eliminar todo e qualquer agente que vai deixar de ser secreto. E o filme, assim, ele é repleto de ação, é um filme muito, muito bom, inclusive tem uma sequência que é chamado de plano sequência, né, que não há uma interrupção de câmera e que nos leva a adentrar no filme. Nessa sequência de plano sequência, né, os cortes são muito sutis, e é uma cena assim lá em Berlim Oriental, num prédio abandonado. É uma cena de uns 7 a 8 minutos, incrível. As cenas de ação são muito bem coreografadas. E por que eu estou indicando a Atômica com a Charlize Theron e James McAvoy? É porque é um filme que se passa, né, dias antes da queda do Muro de Berlim. E nós sabemos que esse fato que ocorreu há 30 anos atrás, ele é muito pedido nos temas de história. E no decorrer do filme, é legal vocês que vão fazer o Enem prestarem atenção nos diálogos, que os repórteres televisivos fazem sobre o contexto da queda no Muro de Berlim. Enquanto a Lorraine está no seu apartamento, ou o personagem do James McAvoy, o David Percival, está no apartamento, então a televisão está ligada. E a televisão está ligada e os repórteres vão falando sobre os acontecimentos que antecedem a queda do Muro de Berlim. Bem, professor, e que acontecimentos são esses? Bem, a queda do Muro de Berlim ela se deu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1989, como eu disse. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de influência. Cada zona de influência era protagonizado pelos países, pela França, pelos Estados Unidos, pela União Soviética e pela Inglaterra. Então, a Alemanha foi dividida nessas 4 zonas de influência. E cada um desses países, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética,
era responsável por uma zona de influência. Com o decorrer do tempo, Berlim também foi dividida em zonas de influência, assim como o restante da Alemanha. Passou a ser dividida em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim também foi dividida. Só que em 1953, cerca de 331 mil pessoas da Alemanha Oriental abandonaram o país. E entre 1948 e 1961, cerca de 2,7 milhões de pessoas haviam deixado o país. Então, essa quantidade enorme de pessoas que deixavam a Alemanha Oriental, que deixavam Berlim Oriental para Berlim Ocidental, é por conta das repressões e da forma ditatorial que o comunismo impunha na parte oriental alemã, na parte oriental de Berlim. Então a galera de Berlim, ela debandava para Berlim Ocidental. E o restante da Alemanha Oriental também partia para outras cidades da Alemanha Ocidental por conta dessa repressão comunista. Então, o que acabou acarretando em 1961, que Walter Ulbricht, que era o governante da Alemanha Oriental à época, e Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, a resolverem levantar um muro em 1961. E este muro, ele dividia Berlim entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Então, o Muro de Berlim ele foi levantado em 1961 no governo de Walter Ulbricht, da Alemanha Oriental, e Nikita Khrushchev, que era o chefe supremo lá da União Soviética. Só que ao passar dos anos, a insatisfação foi tomando conta da Alemanha Oriental e da parte de Berlim Oriental, enquanto Berlim Ocidental crescia, em termos de empresas, de economia, a Berlim Oriental ela caía e ficava assim num obscurantismo, até inclusive em alguns filmes vocês podem até notar que o lado comunista é um lado meio cinzento, aquela coisa bem repressiva, apesar de todos os movimentos contrários. E o que aconteceu? Em junho de 1989, e os movimentos de protesto, de revolta foram crescendo gradativamente, desde o início do muro. Começaram timidamente, mas foram crescendo, e não crescendo, até que em junho de 89, a Hungria decretou a abertura de sua fronteira. A Hungria decretou a abertura de sua fronteira. Então, o que aconteceu? A galera da Alemanha Oriental e de Berlim Oriental começou a debandar para a Hungria. E depois, com as fronteiras da Hungria abertas, e depois, passando pela Hungria, elas iam pedir exílio em Berlim Ocidental. Então, os protestos a partir daí, da abertura das fronteiras da Hungria e de um governo instalado na Polônia, o primeiro governo não comunista, depois de anos e anos, acarretou vários protestos e manifestações contra o regime comunista. E esse regime, então, principalmente a partir daí, ele começou a ficar muito abalado. Até que chegou num determinado ponto, em outubro de 1989, que o porta-voz da Alemanha Oriental, Günther Schabowski, ele impôs uma nova lei de mobilidade para os cidadãos, devido àquela pressão toda, aí já estava repercutindo no mundo inteiro, inclusive na Atômica mostra isso, a repercussão, na televisão fala, quanto os personagens, como eu disse, estão no apartamento, o James McAvoy, a Charlize Theron,
né, estão no apartamento, seus personagens, né, o David Percival e a Lorraine Brunton, naquelas jogadas todas de espionagem. Aí os repórteres vão falando na televisão sobre o contexto, sobre os acontecimentos que estão acontecendo na Berlim Oriental. E a partir de outubro de 89, isso só vai aumentando e aumentando, até que esse Gunther Schabowski, que é o porta-voz da Alemanha Oriental, ele fala sobre uma nova lei de mobilidade dos cidadãos na Alemanha Oriental. Só que quando ele vai falar isso na televisão, o povo já em polvorosa entende equivocamente esse anúncio. E o que acontece? A galera vai e começa a ficar ao redor do muro e já começam a pegar em pás e picaretas, e entre os dias 9 e 10 de novembro, né, entre a noite de 9 de novembro até 10 de novembro, eles começam a derrubar o muro, e a queda do muro, então, é um fato iminente e não tem mais como voltar atrás. A reunificação da Alemanha foi formalizada em 3 de outubro de 1999, quer dizer, foram 28 anos de separação do lado capitalista para o lado comunista, 28 anos. E até na reunificação da Alemanha, 29, um ano depois. Tá ok? Isso aí. Então vocês vejam aí. Atômica é muito legal, com a Charlize Theron. Ela é a espiã Lorraine Brunton. E temos o James McAvoy, que faz o David Percival, que é um espião também, que é um traíra. Não vou ficar dando muito spoiler, o filme é sensacional. A trilha do filme é um outro charme à parte, né, que tem toda a trilha sonora dos anos 80, e eu estava lá, eu vivi os anos 80 com meus brothers, amigaços de infância, Bianco, Max, Cláudio, né, e vivemos esses anos mágicos dos anos 80. E a trilha sonora, como eu disse, é maravilhosa. Tem Nina, que é uma banda alemã, tem uma versão para Major Town em alemão, que é bem mais bacana do que a britânica, é muito legal, que toca no filme. É sensacional, tem Queen, tem George Michael, tem a cena que ela cai mesmo na porradaria, desculpe o palavreado, com os caras lá. As cenas de ação são sensacionais. E toca Father Figure, do George Michael. Cara, é muito legal. Tem Depeche Mode. A trilha sonora dos anos 80 é sensacional. Tem The Clash. Tem David Bowie com Cat People, Putting on Fire, né, que foi na marca da Pantera, da Natasha Kinski, nos anos 80 também. Cara, é sensacional. É um filme muito bacana. Só que tem o seguinte, a censura é 16 anos, tá ok? Censura 16 anos. É só esse toque, só essa ressalva em Atômica. Atômica também foi baseada numa HQ, The Coldest City, a cidade mais fria. Tá? Então a Charlize Theron, ela ficou apaixonada por essa HQ, e o diretor David Lynch produziram esse filme aqui baseado nesta HQ, The Coldest City, a cidade mais fria. Muito, muito bom, Atômica, vale a pena, lembrando da censura de 16 anos, ok? Vamos lá para outra dica. A outra dica, vamos lá, olhando a planilha. Dunkirk. Aí, galera, Dunkirk. Estão vendo aqui? Dunkirk. Bem, Dunkirk é do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele fez Batman, Begins, o Cavaleiro das Trevas, aquela trilogia sensacional do Batman. E nesse filme ele dirige uma história sobre a Batalha de Dunkirk. Tá? Esse filme tem na Netflix. Atômica já saiu da Netflix, não tem na Netflix. Mas Dunkirk, Atômica, saiu em outubro do ano passado. Agora Dunkirk está lá na Netflix ainda.
E Dunkirk é baseado na Operação Dínamo. O que aconteceu? As tropas aliadas inglesas e francesas, elas ficaram encurraladas na cidade de Dunkirk, no norte da França, pelas tropas alemãs. Elas ficaram encurraladas. Eram cerca de 340 mil soldados britânicos, né, fora os ingleses e outros aliados lá em menor parte. Então era uma galera muito grande que ficou encurralado em Dunkirk. E essa Operação Dínamo, na qual o filme é baseado, foi uma operação de evacuação. Essa operação se deu em 26 de maio e 4 de junho de 1940, quando a Alemanha já tinha tomado praticamente toda a França. A Operação Dínamo ocorreu então em 26 de maio a 4 de junho de 1940 e foi uma derrota colossal para os ingleses e para os seus aliados franceses. Uma derrota colossal. Como eu disse, foram tirados quase 400 mil homens, 340 mil homens, fora os aliados franceses e outras pessoas. Foi 500 e poucas mil pessoas no total. E os soldados ingleses foram assim evacuados, dando prioridade aos britânicos que estavam encurralados em Dunkirk, em 26 de maio a 4 de junho de 1940. A pergunta é a seguinte: por que Hitler e o seu exército e sua Blitzkrieg, seus ataques relâmpagos com os tanques, eles não dizimaram as tropas britânicas em Dunkirk? Alguns historiadores dizem que é por conta de que o objetivo maior era chegar em Paris, e o que aconteceu em 14 de maio de 1940, quer dizer, 10 dias depois do final da Operação Dínamo. Os nazistas chegaram em Paris e tomaram Paris. Fato é que, graças a isso, o exército britânico não foi dizimado, mas isso não se tem certeza. Ou mesmo um tratado de paz que Hitler tinha com Churchill, não se pode dizer ao certo, com os ingleses. Fato é que o exército britânico teve tempo de escapar, teve tempo de atravessar o Canal da Mancha, ainda é claro com inúmeras mortes, né, porque a guerra estava lá comendo e a guerra estava acontecendo. Mas fato é que eles ficaram lá em enormes filas e foram entrando nas embarcações militares. Não havia embarcação suficiente para a fuga, para a evacuação dos soldados, dos britânicos. O que aconteceu então? Várias embarcações menores civis foram recrutadas pelo governo do Reino Unido para que atravessassem o Canal da Mancha e pegassem os soldados em Dunkirk. E isso é muito legal e a gente vê no filme. Então as embarcações menores, elas atravessam o Canal da Mancha e ajudam a resgatar os soldados. Alguns navios já são destruídos pelas forças nazistas. A RAF também, em menor quantidade, faz um trabalho aéreo dentro das suas possibilidades. E Dunkirk é bacana porque o que acontece? Se os alemães tivessem destruído essa força britânica, o exército britânico provavelmente teria sido exaurido, teria sido praticamente eliminado, sem condição de se recompor, né? Então as forças aliadas teriam entrado num caos total, num estado de caos, de calamidade, e a guerra na Europa fatalmente teria sido vencida pelos nazistas. Os nazistas teriam conseguido conquistar a Inglaterra e dominar a Europa toda, né? Porque a União Soviética e os Estados Unidos ainda não tinham entrado no conflito.
Mas, por um milagre, Dunkirk conseguiu sobreviver, os britânicos conseguiram fugir da praia lá em Dunkirk, porque se eles perdessem o exército, eles seriam dizimados. A Inglaterra teria perdido a guerra na Europa. E o filme é muito bonito, tem o ar assim, meio que assim, um clipe do Pink Floyd, é tudo muito assim introspectivo, tudo muito bucólico, tudo muito espacial. Os críticos dizem que, alguns críticos, né, disseram, ao meu ver, injustamente, que o filme não passa de um bando de soldados esperando, né, esperando as embarcações, mas que nada, o filme é belíssimo, aquelas filas enormes de soldados reproduzem quase que fielmente a verdade dos acontecimentos. E o Christopher Nolan foi muito elogiado por isso, por ter reproduzido fielmente. Houve um veterano de guerra que ele ficou muito emocionado ao ver o filme do Christopher Nolan. Ele foi às lágrimas, um senhor de 97 anos no Canadá, que foi ao cinema fardado. Ele falou que era como se ele estivesse dentro do filme. O filme assim, é lindo, é maravilhoso, a trilha sonora do Hans Zimmer, acho que foi a última trilha sonora do Hans Zimmer, é perfeita, é angustiante, o filme, como eu disse, é bucólico, introspectivo, belíssimo, a imagem é aberta, e é um espetáculo. Então fica para vocês essa dica, né? Dunkirk, que tem nos papéis principais o Tom Hardy, que é aquele cara que fez o Mad Max e o Venom. Tem também um outro ator, também achei isso muito interessante. Tem o Cillian Murphy, que é aquele cara que fez o Espantalho no Batman Begins, ele é um ótimo ator. Cillian Murphy fez outros filmes também. O Cillian Murphy é bastante conhecido, um excelente ator. E ele aparece muito no filme e seu nome não está aqui, pelo menos aqui na capa do DVD do Dunkirk, tá ok? Dunkirk tem lá na Netflix, então se você puder, dê uma olhada lá na Netflix, porque Dunkirk ainda está lá no catálogo da Netflix, a Netflix ainda não tirou, tá ok? E por último, a última indicação minha é sobre a Guerra do Vietnã. Nascido para Matar, Full Metal Jacket, do brilhante Stanley Kubrick, tá ok? Do diretor Stanley Kubrick. O que acontece? Nascido para Matar fala sobre a Guerra do Vietnã, mas tem um diferencial, tá? Tem um diferencial porque os filmes que nós vimos aí na década de 80, um dos filmes mais famosos aí da década de 80, que foi Platoon, que foi de 1986, é todo filmado na floresta. Quando nós falamos em Vietnã, nós logo lembramos de florestas, de matas e tal. Assim como Apocalipse Now, né, do Coppola. Também é basicamente passado nas matas do Vietnã e tal, nas florestas. Só que o Nascido para Matar, ele se passa... Ele tem duas partes. A primeira é o treinamento dos fuzileiros navais. E a segunda parte se passa na cidade de Hue, nas ruínas da cidade de Hue, no Vietnã. É muito bacana, esse é o diferencial. Enquanto os outros filmes sobre o Vietnã se passam em florestas, né, esses dois que eu citei pelo menos, Nascido para Matar se passa nas ruínas de Hue, nessa cidade no centro do Vietnã. E é baseado no livro de Gustav Hasford. Então, a Guerra do Vietnã, o que foi? A Guerra do Vietnã começou em 1959, quando o Vietnã, o Laos e o Camboja, eles formavam a Indochina Francesa.
o Laos, o Vietnã e o Camboja eram colônias da França. Mas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, vários conflitos nessas regiões foram minando o poder francês nessa região. E o Vietnã, o Laos e o Camboja começaram a reivindicar as suas respectivas independências, né, porque elas estavam sob o domínio francês, elas faziam parte da Indochina francesa. Até que na Conferência de Genebra, em 1954, né, antes disso, aliás, né, na década de 1950, esses três países conseguiram sua independência. E em 1954, voltando aqui para a Conferência de Genebra, em 1954, o Vietnã foi dividido em duas partes. O Vietnã do Sul, cuja capital seria Saigon, e governado por Bao Dai, que era aliado dos norte-americanos, dos Estados Unidos. E o Vietnã do Norte, com a capital em Hanoi, governado pelos comunistas de Ho Chi Minh, e a capital Hanoi. Tá ok? Só que essa conferência de Genebra, também em 1954, determinava que o Vietnã realizasse eleições para se tornar um único país de um único governo. Só que essa ideia não deu certo, porque os vietnamitas do Sul e do Norte, eles eram muito um contra o outro. Suas ideologias políticas e ideológicas eram totalmente antagônicas, porque o Vietnã do Norte era comunista e o Vietnã do Sul capitalista. O Vietnã do Norte, aliado da União Soviética, e o Sul, aliado dos norte-americanos. E o que aconteceu? E daí se iniciou, em 1959, se deu início à Guerra do Vietnã. Se iniciou com uma guerra civil, né, de proporções ainda pequenas, entre o Sul e o Norte guerreando. E os norte-americanos começaram a apoiar o Vietnã do Sul, dando suporte, armamentos e tal, e os soviéticos começaram a apoiar os do Norte. Só que o que aconteceu? Houve um incidente do Golfo de Tonkin com a embarcação USS Maddox, norte-americana, que supostamente foi bombardeada. Então, esse foi o pretexto para os Estados Unidos entrarem diretamente, efetivamente, na Guerra do Vietnã em 1965. Então, com esse suposto ataque à embarcação USS Maddox, com essa desculpa, os norte-americanos entraram na Guerra do Vietnã de cabeça. É aquela história que a gente já conhece, né? Mas o que acontece? Os Estados Unidos, eles, pela primeira vez, eles sentiram o gosto amargo da derrota. Porque até então, na Segunda Guerra Mundial, eles foram franco-vencedores. Aquela coisa do Capitão América, né, do super-homem norte-americano, caiu por terra. Porque os soldados começaram a pirar na Guerra do Vietnã. Eles começaram a matar inocentes. Mulheres e crianças eram mortas. Então, a Guerra do Vietnã, ela perdeu totalmente o equilíbrio. Se é que a guerra pode ter algum equilíbrio, mas isso começou a afetar psicologicamente a mente dos soldados norte-americanos, dos jovens norte-americanos que entraram nessa guerra a partir de 65. Então a Guerra do Vietnã se tornou uma grande mancha na nação norte-americana. Então foi uma guerra assim esquizofrênica, eles perderam as estribeiras, né? Uma guerra em que a galera fumava muito, tomava ácido, os soldados e tal. Foi uma guerra em que eles perderam o centro, né, da coisa toda. E além disso, os Vietcongs, que eram assim chamados, os vietnamitas do Vietnã,
do Norte, né? Os Vietcongs, os guerrilheiros do Vietnã do Norte, eles tinham um grande conhecimento das matas, das florestas. Então, as suas táticas de guerrilha, eles conseguiram destruir muito e muito as tropas americanas, que, em contrapartida, usavam aquelas bombas napalm e destruíam florestas inteiras, né, secando as florestas. Isso gerou assim comentários negativos da imprensa nacional, da imprensa norte-americana, muito negativos. Os movimentos hippies dos anos 60 começaram a ir contra a guerra do Vietnã, com dizeres com faça amor, não faça guerra. Os hippies também, em muito, foram os responsáveis pelo fim da guerra do Vietnã, que foi um desastre total para os americanos, nesse contexto, né, de moral, de equilíbrio. Né, morreram muitos jovens e a guerra entrou por um buraco sem fim. Aquela coisa do heroísmo, do patriotismo norte-americano, a partir daí foi caindo por terra, aquela coisa, né, do herói norte-americano, né, como eu disse, do super-herói, foi caindo por terra. E os Estados Unidos, então, devido a essa pressão, já no governo do Nixon, o Nixon ele liberou os soldados para voltarem para casa em 1973, diante de toda essa pressão, não só norte-americana, mas mundial. Em 73, então, os soldados começaram a sair do Vietnã. E o que aconteceu? Aí os comunistas tomaram conta de Saigon e unificaram o país. E o país, então, ficou sob um regime comunista. Quer dizer, aí engrandeceu ainda a perda norte-americana mais ainda, porque eles queriam barrar essa coisa comunista no país, né, essa expansão comunista. Acabou que eles perderam, os comunistas venceram. Mas que nós vamos observar aqui que os Estados Unidos, apesar disso, perderam 58 mil soldados. Mas o Vietnã do Sul teve 225 mil baixas. Mas apesar da vitória, dessa perda total dos soldados norte-americanos e da nação dos Estados Unidos, quem perdeu muito mais homens foram o próprio Vietnã do Norte, os comunistas. Quer dizer, eles perderam 1,1 milhão de soldados. Então, os Vietcongs, o Vietnã do Norte perdeu 1,1 milhão de soldados, entre civis também e os militares. 1,1 milhão, então a baixa entre os vietnamitas, os Vietcongs, o Vietnã do Norte foi muito grande. Então eu acho que, na verdade, foi uma perca geral também para os Vietcongs, para o Vietnã do Norte, apesar deles conseguirem colocar a sua hegemonia, a sua política ideológica, o seu ideal ideológico comunista no país. Apesar disso tudo, eles tiveram uma perda muito grande. Então vocês não podem deixar de assistir, né, Nascido para Matar, em que a primeira parte, como eu disse, né, do genial diretor Stanley Kubrick, se passa numa ilha, numa base de treinamento para fuzileiros. Essa é a primeira parte do filme. E nós temos então o sargento Casca Grossa, que ele vai treinando essa galera, esses soldados, de uma maneira assim fanática, esquizofrênica, e numa narrativa espetacular. E depois a segunda parte, que se passa nas ruínas de Hue, na cidade do Vietnã. E o filme é sensacional e faz você ter uma ideia aí desse contexto aí da guerra do Vietnã, do nosso genial Stanley Kubrick. Nascido para Matar, Full Metal Jacket, tá ok? Baseado no livro de Gustav Hasford, tá ok? O filme. Então é isso aí, galera, boa sorte aí. Antes de vocês fazerem a prova nesse domingo, deem uma olhadinha nesse vídeo que foi
feita com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Um beijo e fiquem todos com Deus, hein? Papai do céu abençoe todos vocês aí.